Hello, hello, já tem alguém aí? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se já tem alguém aqui para conversar comigo. Já temos alguém aqui. Alguém entrou já. Hello, hello. Sejam bem-vindos todos que chegarem. Vamos ver se chegam mais pessoas pra gente conversar, bater nosso papo hoje. Faltam 2 minutinhos, né, pro meio-dia. Então ainda dá tempo do pessoal ir chegando. Oi, Rafa, temos aqui uma pessoa, vamos aguardando. Hello, hello, hello. Temos mais uma aqui, a Nelly. Hello, Nelly, welcome. Vamos aguardar esse dia friozinho, ver se tem mais pessoas para acompanhar a gente na live de hoje. Esse dia frio que tá hoje, bom de bater um papinho, né? Vamos bater um papinho hoje sobre coisinhas interessantes no estudo de um idioma. Vamos ver. Vamos aguardar mais um pouquinho, ainda não deu meio-dia. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tudo certo? Falem comigo, deem um hi, façam assim uma mãozinha. Vamos ver se a gente espera mais alguns coleguinhas conosco. Como vocês estão? Me contem. Hello, hello Nelly, how are you today? Como vocês estão? Contem aí pra mim nos comentários. Deu meio-dia, vamos ver se a galera chega. Cold today, yes. Very, very, very. Eu confesso que eu não sou muito adepta do frio não, mas a gente vai lidando, né? Vamos ver, deu meio-dia agora, eu vou esperar mais um tempinho pra ver se chega mais um pessoal aí pra conversar com a gente, pra gente ter uma troca bem legal. Eu já trouxe um assunto curioso pra gente debater. Vamos ver. Por enquanto, temos 2 pessoinhas maravilhosas aqui. Vamos ver se mais vem pra gente fazer uma live bem legal. E aí, o que vocês estão fazendo nesse dia frio aí de hoje? Já estudaram inglês hoje? Já viram alguma coisinha? Já tiveram contato com o idioma hoje? Olha que o contato diário é sempre muito importante, hein? A Nelly tá muito, muito cansada. Eu te entendo, eu te entendo. Mas hoje é quinta, né? Daqui a pouco a semana acaba e a gente tem mais um descansinho aí. Não é, Nelly? Vamos ver. Hoje nós vamos falar sobre alguns mitos que a gente às vezes se depara ao aprender inglês. Quero saber se vocês já se depararam com algumas dessas coisas. Depois vocês me contem o que vocês acham sobre esses mitos. Vamos destruir alguns conceitos que a gente tem sobre aprender inglês. Vamos ver se chega mais uma galerinha aguardando. Acho que o friozinho deu uma desanimada na galera. O pessoal tá com frio.
Bom, vamos conversando aqui então, né? Vamos ver se a galera vai chegando depois, para vocês também não ficarem aí esperando. Olha só, a gente hoje vai falar sobre um tema porque quando a gente está aprendendo inglês, é normal que a gente pense ou que a gente ouça coisas que desanimam um pouco, né? Que deixam a gente um pouco tipo, mas será que vale a pena mesmo continuar, né? Então, tem alguns mitos que a gente escuta ao longo da nossa trajetória aprendendo inglês que a gente precisa tirar da cabeça, né? Porque isso daí são só coisas que as pessoas criam, mas que elas não fazem sentido nenhum e, na verdade, elas só desanimam a pessoa que está aprendendo inglês, e esse não é o intuito, né? O intuito é que a gente esteja sempre motivado, que a gente tenha certeza do nosso objetivo, que a gente não desvie do nosso foco, né? E às vezes esses mitos dão aí uma desviada do nosso foco. Ó, já chegou mais um, o Vitor. Hello, Vitor, seja bem-vindo, welcome. Então a gente vai trabalhar, a gente vai conversar sobre 7 mitos sobre aprender inglês, coisas que a gente escuta e que às vezes a gente coloca na nossa cabeça como uma verdade, né, como algo que realmente acontece, mas que na verdade são só monstros que a gente cria para impedir que a gente alcance o nosso objetivo. Então, a gente vai desvendar esses mitos hoje, beleza? Então, assim, quem nunca pensou, por exemplo, sobre o fato de mas eu só vou conseguir aprender inglês de verdade, eu só vou conseguir falar fluentemente, eu só vou conseguir me comunicar com o nativo se eu morar fora, se eu estiver fora do Brasil, porque de que adianta eu estar aqui no Brasil estudando um idioma que nem é falado aqui, né? Então a gente às vezes se depara com esse tipo de pensamento, ou mesmo pessoas falam, mas você está aprendendo inglês no Brasil? Não vai aprender nada, precisa morar fora, precisa estar em outro país para aprender um idioma. Então, isso é um dos mitos que a gente vai colocar por terra hoje, né? Porque não é bem assim, a gente sabe. Vamos pensar assim, quantas pessoas aprenderam inglês morando fora e quantas pessoas aprenderam inglês no Brasil e nunca saíram do país, por exemplo, né? Então, a quantidade de pessoas que aprende inglês no Brasil sem ter tido a oportunidade de estudar inglês fora, é muito maior do que a quantidade de pessoas que conseguiu, que teve essa oportunidade de viver, né, em um outro país. Então, se a gente pensar dessa forma, que a gente só vai aprender inglês morando fora, a gente vai se auto-sabotar, né? A gente vai desistir logo no começo, sem nem saber se isso é possível. Então, dá sim para aprender inglês aqui no Brasil. É claro que vivenciar uma experiência em outro país é sempre enriquecedor, porque a gente acaba se deparando, a gente acaba tendo contato com outras culturas, né, com a cultura daquele idioma, então a gente vai carregando uma bagagem melhor. Hello, Felipe, hello, Rívia, tem pessoas chegando aí, sejam bem-vindos. A gente está aqui conversando sobre os mitos, 7 mitos que a gente se depara na hora de aprender inglês, e o primeiro deles que a gente está conversando aqui é sobre morar fora, que a gente só vai aprender inglês morando fora, né? Que aprender no Brasil não é possível. E a gente está conversando, eu estou falando para o pessoal que isso não é verdade, né? Então, claro, morar fora traz uma bagagem cultural sobre aquele idioma, né? Com certeza, traz uma vivência com um nativo que é muito legal, traz. Mas se a gente for pensar dessa forma, a gente vai, por exemplo, então chegar num outro país sem saber nada daquele idioma e a gente vai ter que aprender na raça? Não precisa, né? A gente não precisa desse extremismo todo para aprender um idioma novo. Então, se a gente estiver aqui do Brasil e a gente tiver a vontade e a gente tiver a determinação, a garra para aprender, a gente consegue, né? Hoje em dia a gente tem tanta coisa, a gente tem tantos artifícios, tantas coisas que nos ajudam a aprender, tanta tecnologia que nos ajudam a aprender, mesmo daqui do Brasil, que isso de morar fora e só dá para aprender morar fora já não faz mais sentido, né? Então, veja quantas oportunidades a gente tem de aprender um novo idioma estando no nosso país de origem, né? Olha só, por exemplo, o nosso curso do Close to You, né, que é um curso online da ECC,
que dá pra gente fazer no nosso tempo livre, que dá pra gente fazer da nossa casa. Então, são diversas facilidades que a gente tem para aprender daqui e depois só aperfeiçoar isso se um dia a gente tiver a oportunidade de morar fora. Então, se algum dia vocês se depararem aí com alguém falando, ah não, mas é bobagem, deixa para aprender inglês quando você for morar fora. Já corta isso daí, já fala, olha, não é bem assim, a gente consegue aprender sim aqui do Brasil, a gente tem muitas facilidades, a gente tem muitos artifícios que a gente pode utilizar e o que determina mesmo a pessoa que fala bem, que consegue aprender um idioma, que consegue falar de forma fluente, é a determinação, né? É não desviar do foco. E aí, aonde você vai fazer isso, aonde você vai aprender esse idioma, não importa muito, pode ser do Brasil, da China, do Japão, o mundo todo sabe que o inglês é importante, muitas pessoas falam inglês de vários países e não tiveram oportunidade de morar em países que falam inglês de fato. Então, aqui do Brasil a gente aprende inglês sim, a gente tem muitos exemplos disso e dá sim para aprender sem ter que, de fato, morar fora. E tem um outro ponto nisso também que a gente pode conversar, que é o seguinte: tem muitos relatos de pessoas que vão para outro país para aprender o idioma e não ficam para sempre nesse país, elas retornam para o Brasil e acabam perdendo, né? Perdendo aquele aprendizado ou acabam não aprendendo tudo o que precisava, porque chega aqui, já não pratica mais, já deixa de lado e aí vai perdendo aquele conhecimento. Então, morar fora é uma bagagem legal, sim, de adquirir, mas ela é muito mais cultural do que, de fato, aprender e conhecer aquele idioma, a forma como ele funciona, porque isso dá pra gente fazer da nossa casa ou da onde a gente estiver, independente do país que seja. Beleza? Então, nosso primeiro mito já tá aí quebrado e vocês já têm argumentos suficientes para quebrar esse mito se alguém vier com esse papinho para vocês, viu? Continuem aí na perseverança, que é isso que faz aprender. Hello, Regiva, não sei muito bem aí o nome, mas sejam muito bem-vindos. Bom, o nosso segundo mito é o seguinte: vocês já se pegaram estudando muito gramática? Muito assim, tipo, não, para eu aprender inglês eu preciso saber aqui o nome de todos esses tempos verbais, o nome de todas essas coisas detalhadas aqui da gramática? Eu acho que quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente se preocupa bastante com a gramática, né? Hello, hello. E a gramática é uma coisa que às vezes apavora a pessoa, o que acaba sendo um empecilho para que a gente fale de uma maneira mais fluente, de uma maneira mais fluida, né? Então, um outro mito que tem é: eu só vou aprender inglês ou eu só vou conseguir falar inglês se eu souber tudo de gramática, se eu souber todos os nomes, todos os termos, todos os tempos verbais, tudo. Mas isso não é bem assim, né? Porque a gente precisa entender que o idioma, ele não é gramática. Quando a gente aprende um idioma, ele é muito mais do que só gramática, né? Ele carrega consigo muito mais coisas que a gente também precisa aprender. Então, vamos conversar assim: a gramática, ela é muito importante, ela é a nossa base, né? Sem ela, a gente não sabe como funciona o idioma. Então, a gente precisa dela para construir as nossas frases. Mas, de fato, a gente precisa praticar. A gente precisa aprender a se comunicar, a falar, a escutar. E tudo isso envolve outras coisas que não somente a gramática. Então, se você estiver estudando inglês, aí em algum momento você perceber que você está se travando, você está colocando empecilhos por causa da gramática, porque você fala: ai meu Deus, eu não sei usar esse tempo verbal, ou eu não sei o nome dessa parte da frase, enfim, para e pensa: calma, eu preciso me comunicar, eu preciso me fazer entender. A gramática, ela é só uma parte disso, mas ela não é tudo sobre o inglês e muito menos a parte mais importante. A parte mais importante é se comunicar, é realmente praticar e fazer disso algo natural para você, né? Fazer disso algo que você não tenha medo, que você não tenha empecilhos, e a gramática não pode ser esse monstro na nossa vida que impede que a gente seja fluente em inglês. Então, esse mito de, ai, não, mas se eu não aprender gramática, ou se eu só aprender gramática eu vou conseguir falar,
Não é verdade. A gente tem outros pontos também muito importantes do inglês que a gente precisa, sim, dar muito valor. E às vezes a gente perde muito tempo decorando demais e estudando demais a gramática e deixa de lado o vocabulário, as expressões idiomáticas que fazem parte do cotidiano, né, da vida do nativo, e aí a gente fica preso só naquela gramática ali estruturada e esquece dessas outras coisas que fazem o idioma ser tão rico, né? Então, lembrem-se sempre disso, lembrem-se que estudar gramática é importante, é uma parte fundamental do inglês, mas ela não é tudo, e se você souber a gramática, mas não souber utilizar, não souber o vocabulário necessário para isso, não souber as expressões utilizadas em cada situação, de nada vai adiantar você saber a gramática. Então, lembre sempre de combinar todos esses conhecimentos para que você possa ser fluente sempre, beleza? Quem aí se preocupa muito com a gramática e tem isso na cabeça de que se não souber gramática não consegue conversar. Contem aí para mim se vocês têm esse tabu na cabeça de vocês em relação à gramática. Muitos alunos têm medo da gramática, né? E carregam isso como coisa fundamental a saber. Mas a gente tem que lembrar de que existem outras coisas para a gente também praticar, principalmente a parte da gente se comunicar, da gente falar direitinho tudo que a gente sabe, né? Beleza? Conversem aí comigo, mandem nos comentários o que vocês estão achando. A gente já falou 2 mitos, né? O primeiro é sobre morar fora e o segundo é esse da gramática. Contem aí pra mim o que vocês estão achando nos comentários. Conversem comigo porque a live é isso, a live é troca, beleza? Bom, o nosso próximo mito é o seguinte, e aí esse aqui eu conheço muito aluno que se pega aí se sabotando por causa desse mito. Hoje em dia a gente tem muitos aplicativos de tradução, né? E esses aplicativos estão cada vez mais inovadores. Deixa eu ver aqui o que o Felipe está conversando aqui, isso é verdade. Porque as crianças aprendem a falar sem entender nada de gramática. Exatamente, Felipe. Esse é um ponto muito legal de você trazer, voltando aí para o mito sobre a gramática, que é esse da gente lembrar que quando a gente aprendeu o português, a gente primeiro aprendeu a falar, a escutar, a nos fazer entender, para depois a gente lembrar, para depois a gente aprender os termos, né, realmente da gramática. Então é isso mesmo, Felipe. A Nelly falando aqui, sim. E uma das minhas preocupações, falar a frase errada por não saber conjugar ou faltar a parte gramatical da frase. Pois é, Nelly. E aí você vê como quando a gente se preocupa demais com a gramática, isso acaba travando a nossa fala, né? Acaba impedindo que a gente se torne fluente. Gente, vamos combinar que, olha, a gente falando em português, a gente também não usa a gramática da forma correta, direitinho no nosso dia a dia, né? A gente que fala português, a gente às vezes usa um tempo verbal errado, ou uma conjugação errada, ou então a gente esquece de usar o plural, isso é normal. O nativo falante do inglês também. Se vocês repararem nos filmes mais modernos, né, que tem uma fala ali mais usual do dia a dia, eles também às vezes usam uma gramática que a gente que estuda inglês sabe que talvez não foi usado certo, ou talvez esse não seja o correto dentro da gramática certinha, mas eles se fazem entender, porque a linguagem do dia a dia é muito isso, né? Ela combina, assim, o uso da gramática, mas nem sempre a gente tem que falar certinho, daquele jeito, senão a gente não consegue se fazer entender. Então é isso mesmo, Nelly, é sobre isso. Então, gente, beleza. O próximo mito que eu estava conversando com vocês é sobre a tradução, né? Esses aplicativos de tradução simultânea. E aí, hoje em dia é muito comum as pessoas falarem assim, ah não, pra que eu vou aprender inglês? Eu coloco lá no Google Tradutor e ele me ajuda, eu falo lá do jeito que der, o que ele falar que é pra falar eu falo e tá tudo bem. Eu não vou me matar aprendendo vocabulário, não vou me matar aprendendo inglês, porque daqui uns anos o tradutor simultâneo vai falar tudo por mim. Mas, gente, vamos conversar aqui cá entre nós. Hello, Juliana, welcome. Vamos conversar sobre isso. Imagina que saco, né? Imagina que diálogo chato, você tá conversando ali com o nativo, e aí o nativo fala, e tudo você tem que ir lá, digitar e
e falar o que o tradutor falar. Imagina que demora que ia ser pra gente conseguir estabelecer um diálogo fluido ali, né? Então, assim, não dá pra gente usar o tradutor o tempo todo, principalmente quando a gente está se comunicando em um diálogo. Um diálogo, ele é feito pra gente, uma pessoa fala, outra pessoa responde, e se tiver esse impasse de toda hora a gente ter que parar e ir lá no tradutor e pesquisar e colocar, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, a gente não vai conseguir se fazer entender, não vai conseguir se comunicar e muito menos o nativo vai ter paciência de ficar esperando a gente traduzir tudo ali no tradutor, né? Então, por favor, não usem o tradutor como desculpa para não aprender inglês, porque não tem jeito, gente. O tradutor, ele é uma máquina, né? Ele traduz as coisas de maneira literal. Mas na hora da gente conversar, a gente está lidando com humanos. E aí, quando a gente lida com humanos, a gente lida com sentimentos, a gente lida com situações diferentes, a gente lida com mal-entendidos, e o tradutor não vai saber diferenciar essas situações para ajudar a gente na hora de falar, né? Então, essa coisa do tradutor ajudar e a gente não precisar aprender inglês porque a gente tem o tradutor é muito mito, né? E se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente entende que não tem jeito. Então, assim, lembrem-se que o tradutor, ele não é inútil, ele é muito útil e ele é uma ferramenta para a gente recorrer ali nos momentos que a gente tem dúvidas. Mas a gente não pode utilizar o tradutor como muleta. Então, a gente não pode ser dependente do tradutor para a gente poder se comunicar. A gente precisa sim aprender inglês e nos fazer cada vez menos dependentes desse recurso que é o tradutor. E tem uma outra coisa também que a gente sabe, que é o seguinte: o tradutor, né, essas ferramentas de tradução simultânea, elas foram feitas para traduzir principalmente palavras. Então, se você tiver dúvida de um vocabulário específico, ela vai te ajudar. Mas se você precisar construir uma frase, se você minimamente já usou o tradutor do Google, por exemplo, ele não vai te dar a frase certinha e muitas vezes ele pode te fazer pagar um micão, né? Então, ele é específico para palavras ou expressões curtinhas. Agora, construir frases, construir diálogos, não tem como. O tradutor não vai ajudar a gente porque ele vai traduzir tudo literal e a gente sabe que a comunicação ela tem camadas muito maiores do que somente a tradução literal ali, né? Então, quer ver? Eu vou dar uma dica para você, vou dar, na verdade, um exemplo para vocês entenderem o que eu tô falando. Hoje, por exemplo, hoje tá aqui em São Paulo, tá chovendo, né? Tá um dia muito frio. E aí, se tivesse chovendo muito, a gente poderia falar assim, nossa, hoje tá uma chuva, tá chovendo canivete, né? E aí, se a gente precisar colocar isso no inglês e falar para um nativo isso e jogar lá no tradutor literal, no tradutor simultâneo, a gente escreve lá, chover canivete. Aí ele vai traduzir em inglês, literalmente, chover canivete. Mas se você utilizar essa expressão com o nativo não vai entender nada, porque essa expressão para ele não significa nada, ela não vai querer dizer esse sentido que a gente está dizendo de chover muito. Que se a gente estuda inglês, a gente sabe que a expressão similar a essa em inglês é, por exemplo, rain, cats and dogs. E eles falam, né, geralmente de chover cães e gatos e não canivetes. Então vejam o micão que a gente não pagaria se a gente fosse traduzir literalmente essa expressão e o nativo ia ficar tipo, quê? O que você está falando? Não entendi nada. Então é sobre isso. O tradutor simultâneo, ele ajuda, mas ele não pode ser a nossa muleta, ele não pode fazer tudo pela gente. A gente precisa sim aprender o inglês direitinho para a gente poder se comunicar, beleza? Então foi por terra aí mais um mito que a gente tem sobre aprender inglês. Vocês são muito apegados ao tradutor? Me contem aí nos comentários se vocês se apegam muito ao tradutor, se vocês já repararam que se vocês colocarem uma frase muito grande nele, talvez a frase não seja muito bem a correta ou ela não traga o sentido que vocês gostariam que ela trouxesse.
Me contem aí nos comentários o que vocês acham sobre esse terceiro mito que eu trouxe aqui para conversar com vocês. Contem aí pra mim. Eu vi que chegou um pessoal novo, chegou o Adoniran, hello Adoniran, chegou a Ellen. Então me contem aí. O Rafa tá falando que ele é um pouco apegado. Hehehehe. Então, é isso. A gente não é um crime, viu, Rafa? Não é um crime ficar apegado ao tradutor. Mas a gente só tem que lembrar que quanto mais independente a gente for, é melhor. E que o tradutor vai ajudar a gente com as palavras separadas. Agora, ele colocar numa frase pra gente vai ser um desastre, gente. Falo por experiência própria, viu? Bom, esse foi o nosso terceiro mito. O nosso quarto mito é o seguinte. Tem muita gente que desiste de falar inglês, de aprender inglês, porque diz assim, ah não, mas inglês na minha área profissional ou lá na empresa que eu trabalho, nem preciso utilizar, para que eu vou aprender inglês fluente, de maneira avançada, se a minha área não exige, na minha empresa não preciso falar com estrangeiro, para quê? Não, deixa para depois. E, gente, esse mito acho que é um dos mitos maiores que a gente tem, né? Principalmente em pleno século XXI, num mundo tão globalizado, que é justamente esse. Ah, mas na minha empresa, na minha área, eu não preciso falar inglês. Gente, no mundo que a gente vive hoje, com essas informações que vêm de todos os lugares, a todo momento, né? A gente precisa falar inglês, não tem jeito. Mesmo que a nossa área não precise especificamente, ou a nossa empresa, no nosso dia a dia ali do trabalho, a gente não utilize especificamente, mas o inglês ele é uma língua universal, né? Então, além dele facilitar a comunicação, a nossa comunicação, a chegada das informações para a gente de um mundo tão globalizado, ele ainda é sim ainda um diferencial para o profissional. Então, assim, a gente sabe que em muitos lugares do mundo e aqui no Brasil, poucas pessoas falam inglês, ou a maioria não fala, ou fala só o básico, e se a gente se propor a saber o inglês de maneira mais avançada, de maneira fluente até, é um nosso diferencial. Então, por que não se destacar num mercado de trabalho se a gente pode se destacar, se a gente tem essa possibilidade de crescer, né? Então, por favor, não fique com essa visão fechada de tipo, eu não uso inglês, eu não preciso usar inglês no meu dia a dia, no meu trabalho, que na verdade isso já não existe há muito tempo, né? Quem fala inglês é sim destaque no mercado de trabalho, tem sim salários muito melhores e muito mais cobiçados, né? As empresas hoje em dia, as maiores empresas, elas são globais, então o inglês ele vai ajudar e ele vai abrir caminhos e portas que a gente nem imagina às vezes e ele vai fazer isso pela gente. Então, abram aí a visão de vocês, se algum dia vocês já pensaram isso ou alguém que vocês conhecem pensa isso, porque isso não existe mais, né? Vejam na pandemia, né? A gente tem um problema universal aí que atingiu o mundo todo e as tecnologias, as inovações, as informações, elas vinham de fora, né? Elas vinham de fora e depois foi atingindo aqui o nosso país. Então, se a gente sabe inglês, a gente já recebe essas informações de maneira muito mais rápida, porque a gente já consegue entender aquela informação ali rapidamente, sem precisar de tradução e tudo mais. Então, o inglês é um diferencial, sim, independente da área, beleza? Mais um mito aí. Me contem aí se no trabalho de vocês precisam falar inglês, se a área de vocês traz essa exigência. Como que é isso para vocês? Entrou mais um aí, Rodrigo, hello Rodrigo. Me contem aí nos comentários, conversem comigo o que vocês acham aí, se na empresa de vocês ou no trabalho de vocês o inglês é um diferencial. Me contem aí. Vou esperar um pouquinho, vamos ver o que vocês me contam sobre isso. Conversem comigo nos comentários que eu adoro saber a opinião de vocês. O pessoal tinha dado umas opiniões bem legais aí em cima. E aí eu quero saber mais a visão de vocês. A gente tem ainda mais 3 mitos aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre eles. Ó o Felipe aqui. Para mim a área é essencial porque trabalho com TI. Realmente, Felipe, a sua área ela é basicamente feita de palavras
em inglês, né? O Rodrigo disse, hello, na minha empresa não uso inglês. Muito bem, Rodrigo. É justamente isso que a gente está conversando, né? Muitas empresas a gente não utilizam o inglês, mas o inglês é um diferencial, né? A gente precisa ter a ambição de fazer carreira, de crescer, de trabalhar em empresas maiores, né? Empresas globais. Então, o inglês é sempre um diferencial no nosso currículo, não é mesmo? Bom, gente, o próximo mito é o seguinte, e aí eu quero falar com o pessoal, principalmente que já é avançado, né, que já conhece bastante do inglês. Por quê? Muitos alunos que já são avançados, que já estudam há bastante tempo, que já conseguem se comunicar bem em inglês, começam a parar de estudar, começam a parar de praticar, porque pensam, eu já sou avançado, eu não tenho mais o que aprender, né? Eu não tenho mais o que estudar, eu já sei tudo. E aí, meu bem, eu vou dizer que não é bem assim, né? Porque a gente não sabe tudo de nada. Então, a gente tem que ter isso em mente. Por mais que a gente seja avançado, que a gente já se comunique muito bem, a gente precisa estar constantemente praticando e estudando. Por quê? Tem 2 pontos nesse mito que são importantes a gente lembrar. O primeiro ponto é o seguinte, a língua, ela é viva, então um idioma, ele nunca para de mudar, ele está sempre em constante mudança. E aí um exemplo bem legal da gente entender isso é o seguinte, o português que a gente fala hoje em dia é o mesmo português, utiliza as mesmas palavras que utilizava, por exemplo, há muitos anos atrás? Não é. Ele vai mudando, ele vai adquirindo novas palavras, novos jeitos de falar. O inglês é a mesma coisa. Então, a gente tem que sempre lembrar que o idioma ele é vivo. E se a gente não corre atrás de continuar estudando e continuar se atualizando sobre aquele idioma, a gente vai perdendo muita bagagem e muita fluência. Um exemplo bem legal sobre essa mudança que a gente tem é o seguinte, hoje em dia, por causa da tecnologia, das redes sociais, a gente incluiu no nosso vocabulário, tanto em português quanto em inglês, palavras que não existiam antes. Por exemplo, a gente utiliza tweetar. Tweetar é um verbo hoje em dia que vem por causa do Twitter, porque significa ali escrever alguma coisa no Twitter. Então, a gente tem tweetar, a gente tem dar o like, né? E isso antigamente não existia. Então, veja como o idioma ele é vivo, ele está sempre mudando. No inglês, por exemplo, a gente tem um verbo que não existia antes, que é quando a gente vai dizer assim, Google it. Google it seria um pesquisar, mas a gente não utilizava esse Google it, por exemplo, quando o Google não existia. Então, esse verbo, né, essa expressão nova surgiu depois do Google virar essa ferramenta de pesquisa imensa aí que ajuda a gente no dia a dia. Então, vejam como a língua está sempre se renovando, o idioma está sempre trazendo novos vocabulários, porque ele nunca morre, né? Ele está sempre em mudança. E se a gente é avançado e para de estudar, a gente perde, né? A gente perde essas mudanças e a gente vai envelhecendo junto e perdendo a nossa bagagem. Então, se você é avançado, não pense que não tem mais o que estudar, porque sempre tem. E um segundo ponto sobre esse mito é o seguinte, vocês já repararam nas pessoas, mesmo os brasileiros, por exemplo, que moram por muitos anos em outro país, como eles vão perdendo a fluência do português, né? Eles vão falando de um jeito diferente, eles vão falando de um jeito enrolado, muitos perdem vocabulário, esquecem como fazer ali, como formar a frase. Isso para o falante de inglês acontece também. Então, se a gente fica muitos anos ou muito tempo sem praticar o inglês, a gente enferruja, a gente esquece, a gente perde a fluência. Então, vamos ter isso em mente de que, mesmo que a gente seja avançado ou que a gente seja fluente, a gente precisa ter contato com o idioma sempre, 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 sempre. Porque senão a gente vai sim correr o risco de perder tudo que a gente aprendeu. E imagina que chato não é você passar anos da sua vida se dedicando e aprendendo inglês para chegar num momento e você
perder todo esse tempo porque você deixou de praticar, deixou de estudar, deixou de ter contato com a língua. Então, eu não sei quem de vocês aí dos comentários já tem, né, uma fluência ou já é avançado, mas se você é esse o caso, não esqueça de praticar sempre e não esqueça de estudar sempre, porque a gente nunca pode parar. Deixa eu ver aqui, o Rafa tá dizendo assim, mesma coisa com o e-mail. Já ouvi falar mail me para enviar e-mail. Exatamente. E antigamente, provavelmente, esse vocabulário nem existia, né? As pessoas não falavam assim. É isso mesmo, Rafa. Então, gente, ó, mais um mito aí. Se você é avançado ou fluente, não tem essa de parar de estudar porque você já sabe tudo. A gente não sabe tudo nem do português, quiçá de um outro idioma, beleza? Text me também. O Rafa disse aí text me, né? Que seria de mandar uma mensagem pelo celular, né? E aí é sobre isso, gente. Nunca parem de estudar, mesmo vocês já sabendo bastante coisa, viu? Mais um mito aí, pra gente lembrar que não existe isso. Então, o nosso próximo mito é vixe, esse daí é muito comum o pessoal falar. Tem alguns alunos, né, um pouco mais velhos que dizem assim, não, eu sou muito velho para aprender outro idioma, nunca que eu vou conseguir. Gente, isso é um mito, mais um mito, porque tem muita gente que fala assim, não, mas só consegue aprender inglês quem estuda desde criança, porque a criança, ela tem mais facilidade e tudo mais. E a gente conversou um pouquinho sobre isso na live anterior, né, na live de 2 semanas atrás, a gente conversou sobre isso. Que não existem pessoas que têm facilidade e outras não, e muito menos pessoas que são mais velhas e não podem mais aprender porque já passou da idade, né? Não existe isso, gente, não tem isso. A gente tem que lembrar que todas as idades, né, independente de qual seja a sua, têm suas facilidades e suas dificuldades, como tudo na vida. Então, sim, a criança tem o cérebro mais vazio, vamos dizer assim, né? Mais livre para aprender as coisas? Ela tem, mas a criança não tem a determinação que o adulto tem. A criança não tem o entendimento de cultura, não tem a bagagem cultural, não tem a facilidade de entender contextos que o adulto tem. Então, se a criança tem mais facilidade porque ela é novinha, o adulto tem mais facilidade porque ele já tem uma bagagem de vida muito maior. E a gente sabe que para aprender um idioma, a bagagem cultural, ela é muito importante, porque o idioma não é só palavra, né? O idioma são diversas coisas juntas. E o entendimento disso o adulto tem muito melhor. O adulto tem determinação, o adulto tem foco, o adulto tem facilidade de pesquisa, né? Facilidade de organização, que a criança não tem. Então, lembrem-se que todas as idades têm sim as suas vantagens e, claro, as suas desvantagens para aprender outro idioma. Essa coisa de dizer que você é velho demais para aprender um idioma não existe mais, nunca existiu e muito menos hoje em dia que a gente tem tantos recursos para aprender, né? A gente tem uma gama de recursos que ajudam a gente a aprender outro idioma que pode facilitar a vida de vários tipos, de várias faixas etárias, né? Então, não se autossabotem, se é o caso de alguém que está aí, que pensa, ah, não, mas eu sou velho demais para aprender, ou já passei da idade de aprender. Gente, não existe isso, né? Todo mundo é capaz, o que muda mesmo é o foco. Quanto mais foco você tiver, quanto mais determinação você tiver, mais você vai aprender, né? Então, não se autossabotem pensando nisso de idade, porque não existe idade para nada, na verdade, hoje em dia, né? A gente tem pessoas de várias idades fazendo várias coisas e com o idioma não é diferente, beleza? Então, esse era o nosso 6º mito que a gente está desvendando aqui hoje. E eu quero saber de vocês o que vocês estão achando aí sobre quais desses que a gente conversou vocês acharam mais interessante até agora. Me contem aí, porque falta um mito e esse é um dos mais interessantes que eu quero conversar com vocês. Mas eu quero saber o que vocês estão achando. Me contem aí nos comentários a visão de vocês. Se vocês já
se pegaram pensando em algum desses, né? Muitas vezes a gente se auto-sabota, a gente se auto-desmotiva pensando nessas coisas, que na verdade são coisas que a gente cria que nem fazem sentido, não tem um embasamento muito grande, porque na verdade aprender inglês é foco e determinação, prática mesmo, né? O resto é o resto. Me contem aí nos comentários, conversem comigo que a gente vai pro último mito agora pra gente conversar e encerrar essa live de uma maneira bem legal e desconstruindo aí esses tabus que a gente cria na nossa cabeça, ou que as outras pessoas criam na nossa cabeça, né? Depende aí da situação. Bom, gente, o último mito é o seguinte: muitos alunos acham, ou pensam, ou sentem que vão aprender inglês lendo. Então, eu tô aqui na minha casa e eu tô lendo ali um texto, ou eu tô lendo uma matéria de um jornal, ou eu tô lendo mesmo um livro de gramática, um livro didático em inglês, e eu tô aprendendo. Então, tá tranquilo. Quando eu for falar com o nativo, eu vou conseguir me expressar. E, na verdade, isso é um mito, né, gente? A gente tem que entender que se a gente ler, a gente vai aprender a ler. Se a gente escutar, a gente vai aprender a escutar. E se a gente falar, a gente vai aprender a falar. Então, não é porque, por exemplo, você lê muito inglês que você vai conseguir falar, por exemplo. Ou que você escuta muita música em inglês que você vai conseguir falar ou escrever, enfim. São coisas diferentes. Então, a gente precisa quebrar esse mito de que existe uma caixinha só e tudo ali vai conseguir fazer com que a gente desenvolva todas as habilidades em inglês, porque isso não é verdade, né? A gente tem que lembrar que o nosso cérebro possui várias partes e cada parte é responsável por uma habilidade. Se a gente ativar, por exemplo, a parte do nosso cérebro que consegue ler, essa parte é responsável por ler. A parte de falar, se ela não foi ativada, ela não vai conseguir desenvolver. Deixa eu ver aqui, o Rodrigo tá falando. Tenho que aprender a escutar, então. Listening é o pior. Pois é, Rodrigo. Cada aluno tem a sua dificuldade, viu? Eu vou te falar que cada aluno... Um aluno tem dificuldade no listening, outro aluno tem dificuldade no speaking. Cada um tem a sua dificuldade. Mas a gente tem que lembrar de praticar todas elas, de maneira, se possível, igual. Porque a gente precisa ativar todas as partes do nosso cérebro. Se a gente só lê, a gente não está ativando as outras partes, de falar, de escrever, de escutar, né? Então, a gente precisa ter esse balanço aí de ativar e praticar todas as partes. Então, a gente precisa praticar um pouco de leitura, a gente precisa praticar a escuta, a gente precisa principalmente praticar a fala, né? A comunicação. E aí assim a gente vai tornando tudo isso mais natural. A palavra é essa, precisa tornar natural. E se você fizer uma única coisa, as outras todas vão ficar defeituosas. Então lembrem-se disso. E aí eu trouxe um exemplo para esclarecer de vez esse mito, que é o seguinte, né? Então você pensa que se você estiver lendo, você vai conseguir falar, vai conseguir escutar tudo. Mas, gente, pensa assim, olha, se a gente vai na academia, por exemplo, toda semana, e a gente só malha a perna, por acaso o nosso braço vai conseguir levantar o mesmo peso que a nossa perna vai levantar se a gente só malhar a perna? Não vai, né? Para a gente conseguir levantar o mesmo peso, a gente precisa malhar o braço, a perna e todo o resto do nosso corpo. Com o inglês é a mesma coisa, só que o que a gente vai malhar? O nosso cérebro, né? Que é a nossa ferramenta principal ali de aprender um idioma. Então, é exatamente a mesma coisa. Se a gente exercita todas as partes do nosso corpo para balancear ali na academia, a gente precisa exercitar também todas as partes do nosso cérebro para balancear o nosso aprendizado do inglês ou do idioma que a gente estiver aprendendo, beleza? Então, tenham isso sempre em mente. A gente precisa estudar e ativar todas as nossas habilidades relacionadas ao idioma, beleza? A escrita, a fala, a escuta e a leitura. E claro, a comunicação no geral. O inglês ele é
um apanhado de tudo, né? O inglês não, o idioma ele é um apanhado de tudo. Se você estiver percebendo que você está fazendo muito só uma habilidade, dá uma repensada aí no seu dia a dia e comece a praticar as outras habilidades. Tente sempre fazer esse balanço. É claro que a gente hoje em dia, a gente escuta e lê muito mais do que a gente fala, né? Mas é importante que a gente tenha essa preocupação de balancear todas as nossas áreas aí do cérebro e fortalecer o nosso cérebro em todas as partes. Beleza? É isso, gente. E aí, o que vocês acharam desses mitos? Me contem. Me contem o que vocês acharam aí desses mitos que a gente conversou. Quais deles vocês tinham na cabeça e agora a gente não é mais para ter, né? A gente conversou sobre todos eles e por que a gente não deve carregá-los conosco. Me contem aí. Estamos encerrando a nossa live aqui. E eu quero saber o que vocês acharam. O Rafa gostou. O Rafa colocou palminhas e show. Muito esclarecedor. É isso aí, Rafa. E contem aí se tem mais alguma coisa que ficou, se tem mais algum mito que vocês querem conversar, enfim. Recapitulando então, os nossos 7 mitos foram os seguintes. Só vou conseguir aprender inglês se eu morar fora. Mito total. Dá para aprender inglês daqui, inclusive com o nosso curso online aí do Close to You da ECC, que estará disponível em breve. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, que quando ele estrear vocês vão saber. Então, o nosso primeiro mito foi esse. O nosso segundo mito foi aquele de eu só preciso aprender gramática, que não é verdade. A gente sabe que o inglês é feito de várias coisas e a gramática é só uma delas. O terceiro foi o uso dos aplicativos de tradução, que vão me ajudar para todo sempre a falar inglês, e a gente conversou que isso não é verdade, que esses aplicativos podem nos fazer pagar um micão aí, então não é bem assim, usem com moderação. O quarto mito, a minha área não exige falar inglês, então eu nem preciso aprender inglês. Isso aí já é um mito, ó, gente. Pleno século XXI, hello. Inglês é importante em todos os momentos da nossa vida, né? Ele é um idioma universal. O outro mito, já sou avançado, não preciso mais estudar. Conversamos sobre isso. Se você não estudar, você vai ser passado para trás, porque o idioma, meu bem, ele renova. O tempo todo tem palavras novas e coisas novas para a gente aprender aí. Sou muito velho para falar inglês, para aprender inglês. Não tem idade, não tem isso daí é desculpa. O que tem são pessoas focadas e determinadas, que eu tenho certeza que são todos vocês aí. E por fim, eu só lendo eu consigo aprender inglês. Não. Lembra sempre do exemplo da academia. Tem que malhar todo o corpo para balancear, então tem que malhar todas as habilidades do nosso cérebro para falar inglês também. A Nelly disse, amei, preciso abrir mais meus conhecimentos nas outras áreas de percepção. É isso aí, Nelly. Pensa aí direitinho qual área que você mais foca e dá um cuidado especial nas outras que estavam sendo deixadas de lado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí na sua caminhada de aprender inglês e na de todos vocês. Ok? Gente, a gente vai então encerrando essa live. Eu quero dizer que foi um prazer conversar com vocês de novo. Eu espero que nas próximas semanas a gente se encontre novamente para a gente conversar sempre sobre essa nossa caminhada de aprender inglês, que é sempre muito interessante. A gente fez um resuminho desses mitos, muito legal para vocês nunca esquecerem. E vai estar no link da bio, então vocês podem entrar lá depois da live e baixar o resuminho de vocês. Fiquem atentos nas nossas redes sociais para quando o curso Close to You estrear, vocês já estarem a par e já irem lá praticar o inglês de vocês. E é isso, a gente se vê então na próxima live. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tenham um bom finalzinho de semana. Desvendem todos esses mitos. Não esqueçam de praticar o inglês sempre e a gente se vê na próxima, ok? See you! Bye!